Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais uma live do TEIA. Eu sou Rafael Biazão. Hoje a gente vai conversar aqui com o Leonardo Ribeiro da Luz. Daqui a pouco eu vou fazer a apresentação dele. Só para contextualizar, essa é uma das lives oferecidas pelo TEIA, né, que é uma das iniciativas da ADESAMPA, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Como vocês sabem, os TEIAs estão fechados por conta da pandemia, e as organizações que são as responsáveis pela gestão dos espaços estão promovendo uma série de atividades para os empreendedores. Uma delas é justamente a oferta de lives, né, com temas diversos de apoio ao empreendedor. Vocês podem consultar o cronograma de atividades no Facebook da ADESAMPA. Eu sou do CIEDES, a organização que é responsável pela gestão do TEIA, que fica no centro, e a gente está compartilhando aqui diversas oportunidades para os empreendedores nesse momento, né? Então, para além das lives aqui, uma das iniciativas que a gente criou é a Rede de Mentores, uma iniciativa em que a gente tem mapeado uma série de profissionais de áreas diversas que querem oferecer mentorias qualificadas de maneira gratuita para os empreendedores. Então, quem tiver interesse nessa iniciativa pode escrever aqui nos comentários do vídeo que a gente compartilha o link para inscrição. Além disso, tem essas lives. Na semana passada, o assunto foi como melhorar o seu negócio nas redes sociais durante o período de pandemia. Hoje a gente vai falar aqui sobre questões jurídicas, então o Leonardo é o nosso convidado do dia, e na próxima semana a gente vai falar sobre acesso a crédito. Então fica atento aí na programação, tá bom? Só fazendo a apresentação aqui do Leonardo, ele é formado em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado em Direito Civil Constitucional pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestrando em Direito Civil e Prática Jurídica pela PUC do Rio, é professor do Departamento de Direito Civil da Universidade Federal do Rio de Janeiro, atuou como professor, né, de 2014 a 2019, ele é professor de cursos preparatórios e sócio da Ribeiro Luz Advogados, que é um escritório com sede no Rio, filial em São Paulo, e tem uma atuação especializada na atuação consultiva e litiginosa nas áreas de direito civil, empresarial e direito ao trabalho. Eu vou passar a bola aqui para o Leonardo. Caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão jurídica, né, que queira o apoio do Leonardo, eu vou pedir para vocês irem escrevendo aqui nos comentários. Eu vou sistematizando isso durante a fala do Leonardo, e no final a gente vai fazer um bate-papo, um momento justamente para tirar dúvidas, tá bom? Leonardo, com você. Bom, muito obrigado, Rafael, muito obrigado pelo convite do CIEDES, o pessoal todo, Loren. É um prazer, né? É motivo de alegria poder ajudar, enfim, né, tentar de alguma maneira oferecer um pouco do conhecimento, da experiência que a gente tem num momento tão complicado. O convite, enfim, a gente teve algumas conversas com o pessoal do CIEDES e chegou à conclusão que talvez a melhor forma de ajudar fosse conversando um pouco sobre temas nos quais eu tenho alguma experiência e, de alguma maneira, já trabalho com isso, e temas que têm sido questionados, né? Eu tenho sido quase que diariamente abordado por clientes ou por pessoas que não são clientes, ou eventualmente pessoas até do meu relacionamento pessoal, a respeito da obrigatoriedade ou de, enfim, de como prosseguir em relação aos contratos que nós temos em tempos de pandemia e enfim, né, em tempos de crise econômica que vem necessariamente atrelado a essa pandemia. E quando a gente fala em contrato, a gente está falando necessariamente num instrumento que tem força obrigatória, né? Não dá para a gente pensar em contrato sem lembrar que talvez o princípio, né, a ideia central mais básica de um contrato, ainda que ela não seja absoluta, mas é aquela ideia de que um contrato faz lei entre as partes. Óbvio que a gente tem, né, caminhos para discutir validade, enfim, atos e fatos imprevisíveis, né, que acometem os contratos. Mas o princípio mais central e mais básico que a gente tem que lembrar sempre é de que o contrato ele tem força obrigatória. E quando a gente fala em contrato também, a gente tem que se lembrar de que há contratos em que nós estamos colocados numa posição
de devedor nesse momento, né? Então, eu imagino talvez o contrato que tenha uma repercussão mais relevante nesse momento para muita gente é o contrato de aluguel, e aí talvez a nossa conversa hoje seja muito centrada no contrato de aluguel, ou no contrato de locação, melhor dizendo, né? Mas há contratos em que somos credores, né? O contrato do meu cliente que tem que me pagar, o contrato dos clientes de vocês que eventualmente tinham comprado alguma coisa a crédito, estão com alguma dificuldade de recebimento, os clientes, e por consequência, dificuldade de pagamento também. Então, o contrato ele é um mecanismo muito complexo, de grande densidade social. A gente, por mais que não perceba, e às vezes por mais que nem se toque, a gente está fazendo contrato todo dia, o dia inteiro, né? O contrato, quer dizer, o simples fato de entrarmos no metrô, num ônibus, por exemplo, é um contrato de transporte, ainda que nem verbal seja, basta passar o cartãozinho na roleta ou na catraca e a gente ingressa no ônibus ou no metrô. Isso é um contrato de transporte, a compra de qualquer alimentação, de qualquer lanche, enfim, os contratos eles estão na nossa vida sem a gente perceber. Então é muito importante que a gente tenha essa noção de um contrato como um instituto, um instrumento obrigatório, mas que quando algum fato, como essa pandemia, influencia diretamente naquele contrato específico, a gente precisa ter instrumentos jurídicos para discutir em cima deles e saber como agir. Eu vou tentar, enfim, a gente criou um PowerPoint bem simplesinho. Eu vou tentar dividir minha apresentação em 3 possibilidades e vou comentando em cima delas, em 3 tópicos, né? Vou tentar ser curto, sem me alongar muito. Mas eu quero dividir essa apresentação basicamente em instrumentos jurídicos que nós temos hoje, né? Então, que tipo de normativas, que tipo de artigos de lei, que tipo de regras a gente tem hoje para trabalhar em cima dessa circunstância que é a pandemia de coronavírus, que tipo de instrumento legal está se construindo na Câmara dos Deputados, especialmente, nesse momento, né? Há um projeto de lei em andamento para discutir questões, um regime jurídico específico, transitório para o tempo de coronavírus. E por último, e aí eu acho que a gente aborda questões mais práticas, eu quero discutir um pouquinho, e trouxe 3 exemplos, de decisões judiciais que já abordam essa temática. Ou seja, o que o juiz, o que o poder judiciário, de uma forma geral, já está decidindo sobre esse tema em alguns estados brasileiros. Então, para a gente começar, como é que a gente pode qualificar essa pandemia de coronavírus? Bom, Leonardo, o direito brasileiro... Só um pontinho aqui. Você quer compartilhar a sua apresentação e eu coloco aqui na tela? Pode ser, pode ser. Pode abrir ela aí, então, que eu vou compartilhar. Pronto, está aberto. Se você quiser colocar ela aí, perfeito. Pode ir. Pode ir? Beleza. Bom, o direito brasileiro, ele não qualifica o contrato, ele não qualifica a pandemia em si. Quer dizer, ele não qualifica o fato. Ele qualifica a interferência de um determinado fato no contrato. E aí, o primeiro ponto aqui que a gente tem que sempre se apegar muito, né? Cada contrato é um contrato, cada pessoa é uma pessoa. Não existe a possibilidade de uma aplicação cega e restrita de um mesmo instituto jurídico para todos os contratos. Isso é muito simples de perceber. Tem contrato, e aí eu vou dar um exemplo muito básico para que a gente possa entender que cada caso especificamente é um caso. Existem negócios, por exemplo, existem empresas que foram severamente afetadas pela pandemia, ou talvez nem pela pandemia, mas por regras governamentais que determinaram o fechamento desses negócios, e aí dá para citar muito claramente o caso do shopping center, né? O shopping center está fechado, portanto, o locatário de uma loja num shopping center não pode, de maneira alguma, funcionar. Então, esse é um caso muito drástico, muito específico, um negócio que não está sequer aberto, nem para delivery, muitas vezes. Eu estava ouvindo uma discussão agora há pouco a respeito da Casa e Vídeo, porque a Casa e Vídeo parece que conseguiu uma liminar para conseguir funcionar vendendo só produtos essenciais, mas alguns shoppings estão se recusando a abrir. Shoppings que têm uma Casa e Vídeo estão se recusando a abrir. Então, há ali uma restrição muito grave à possibilidade de funcionamento. E, por outro lado, tem determinados ramos de negócio, pode haver determinados ramos de negócio
que não foram sequer afetados ou até, né, tiveram um crescimento na sua possibilidade de venda. Imagino, por exemplo, uma empresa, uma confecção que fabrique máscaras, por exemplo. Né, enfim, né, quer dizer, é um exemplo muito, muito simbólico de um tipo de negócio que não foi afetado e eventualmente tem capacidade de faturar até mais. Então, o que eu quero dizer com isso é, cada contrato, cada negócio tem que ser avaliado de uma forma individual. Mas, apesar disso, nós temos algumas regras no direito brasileiro. E não vou ficar lendo o artigo aqui, porque, enfim, não é o objetivo, mas a gente tem algumas possibilidades de aplicação de dispositivos legais. Talvez o mais importante seja o 393 do Código Civil, que diz que o devedor não responde pelo prejuízo resultante de caso fortuito ou força maior, se não houvesse responsabilizado por ele. Bom, caso fortuito ou força maior é um conceito que pode claramente ser aplicado à tal da pandemia, porque o próprio parágrafo único ali embaixo diz: caso fortuito ou força maior, verifica-se no fato necessário cujos efeitos não é possível evitar ou impedir. É exatamente o caso da pandemia. Então, aquele que, por conta da influência da pandemia dentro do seu negócio, tenha dificuldade de pagamento e, eventualmente, tenha entrado em mora, em atraso, ele pode arguir esse 393 para defender a impossibilidade de cumprimento e aí a não resposta, a não responsabilização pelos prejuízos causados. Um outro artigo que eu considero muito relevante é o 317, que diz: quando por motivos imprevisíveis houver uma desproporção manifesta entre o valor da prestação e o momento da execução, o juiz pode corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure o valor real da prestação. Veja que são dois artigos que tratam de coisas parecidas, né? Um falando sobre fortuito ou força maior, o outro falando sobre motivos imprevisíveis que imponham uma desproporção manifesta entre o valor de uma prestação e de outra. É claro que eles tratam basicamente de coisas parecidas, mas a resposta jurídica é diferente. No 393, o legislador diz que o devedor não responde, no 317, há uma autorização para que o juiz corrija essa prestação. O 478 e o 479 também falam da possibilidade de resolução de contrato no caso de onerosidade excessiva. O 478, mais especificamente, diz: nos contratos de execução contínua ou diferida, se a prestação de uma das partes se torna excessivamente onerosa, em virtude de acontecimentos extraordinários, pode o devedor pedir a resolução do contrato. Então, a gente tem, basicamente, duas possibilidades, né, a princípio, né, pensando de uma forma geral. Pedir ao juiz, pedir ao Poder Judiciário que reequilibre o contrato, e isso talvez tenha hoje, né, a preferência da grande maioria das pessoas. A gente tem visto as decisões, principalmente, que a gente tem observado, vão no sentido de preservar o contrato com uma readequação da parcela daquele valor, né, seja de qual contrato for, seja no contrato de locação, seja num contrato de franquia, num contrato de licenciamento, por exemplo, ou num contrato de compra e venda mesmo. E existe a possibilidade também, prevista legalmente, de resolução do contrato, quando houver uma desproporção manifesta. Agora, o que se tem visto por aí, né? O que a gente tem lido? É claro que é uma situação ainda muito recente, muito nova. A gente não tem... a gente tem basicamente um mês de que a pandemia de fato chegou no Brasil, né? Eu me lembro que o último dia que eu cheguei a trabalhar no escritório foi no dia 13, se eu não me engano, quer dizer, dia 15 já não trabalhei, já estou trabalhando de casa, então a gente tem basicamente aí 35 dias. É um tempo muito curto para que haja soluções jurídicas. Soluções jurídicas maduras costumam levar anos, às vezes, né? Então a gente não sabe muito bem como é que o legislador, o judiciário, os juízes vão reagir a isso. O que a gente tem visto com muita força, e aí talvez aqui seja o ponto central dessa conversa, existem algumas regras no direito brasileiro, especialmente
o artigo 422 do Código Civil, que estabelece um princípio chamado boa-fé objetiva. O que é o princípio da boa-fé? Boa-fé é o dever que todos nós temos nas nossas relações jurídicas patrimoniais, nos nossos contratos, de agir de maneira proba, de maneira reta, de maneira honesta, de maneira a preservar a legítima expectativa do outro contratante. Então, o princípio da boa-fé objetiva é aquele que exige de todos nós uma conduta honesta. E aí, dentro desse princípio jurídico da boa-fé objetiva, uma das regras que a gente tem visto, né, surgir com muita força é o dever de renegociar. O que a gente tem aconselhado individualmente, cada uma das pessoas que nos procura nesse momento de aflição, nesse primeiro mês principalmente, de muita aflição para todo mundo? Busque renegociar as suas obrigações. Busque contato com a outra parte. Tente sentar e estabelecer proporções, prestações que sejam mais equilibradas. Busque prazos mais alargados, mas a tentativa inicial é de preservar os contratos. O sistema econômico, de uma forma geral, depende disso, e como eu disse lá no começo, o contrato ele é um instituto que tem força obrigatória. Cumprir contrato não é uma opção nossa. Cumprir contrato é uma obrigação de todos nós. É claro que há situações em que isso se torna inviável, mas dentro do possível, a gente tem que fazer o máximo para cumprir os nossos contratos. Então, a primeira recomendação que nós temos dado a todo mundo: renegocie. Mesmo porque renegociar não é hoje só um direito ou uma tentativa. Para muita gente, renegociar é um dever, é uma obrigação que sai desse princípio da boa-fé objetiva. Então, o que eu estou dizendo é, chegar a um acordo não é obrigatório, mas sentar e buscar uma renegociação com transparência, essa sim me parece uma conduta que é obrigatória a todo mundo. O que a gente tem visto é, muitas vezes isso dá certo, nós temos locatários e locadores que são conscientes, que entendem o lado das outras pessoas, e temos visto também hipóteses de pessoas que não têm a menor consciência do momento e sequer respondem e-mails. Ou e-mail, ou qualquer outro tipo de contato. Eu tenho alguns casos assim, eu tenho alguns casos em que a renegociação foi fácil, tanto do ponto de vista do locatário, né, que faz uma proposta de, olha, eu não consigo te pagar isso agora, o meu negócio caiu pela metade, o que eu posso, nesse momento, é te pagar 50%, ou gente que falou, olha, meu negócio está fechado, eu tinha, sei lá, um consultório eu tenho uma academia de ginástica, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, o governador, o decreto do município e do governo mandaram fechar todas as academias de ginástica e a pessoa simplesmente não tem qualquer faturamento nesse momento. Então, negocia-se lá uma redução quase que total do aluguel e o pagamento integral, por exemplo, do condomínio, se tiver condomínio, do IPTU. São negociações que têm sido profícuas na maioria dos casos. Quando isso não for possível? Bom, aí a gente tem algumas soluções, né? E talvez a principal solução nesse momento, do ponto de vista judiciário, ou seja, pensando em acesso ao poder judiciário, uma das principais soluções, se pensarmos num contrato de locação, seja uma ação revisional. O que é uma ação revisional? Uma ação revisional é uma ação que tem previsão lá na lei do inquilinato, aquela lei que a gente conhece, uma lei famosa, a lei 8245, é uma lei famosa porque é uma lei de muita densidade social. Muitos de nós, né, somos locatários de imóveis e quase sempre o contrato de locação ele está baseado nessa lei do inquilinato. Então, a gente tem algum conhecimento já sobre ela, ainda que nem se lembre disso. Mas tem um artigo lá na lei do inquilinato, eu vou colocar na tela de novo aqui, pedir para o Rafael jogar para vocês, que é o artigo 19. O artigo 19 da lei do inquilinato, deixa eu voltar lá. Aí. O artigo 19 da lei do inquilinato, né, da lei 8.245, ele diz textualmente assim: não havendo acordo, o locador ou o locatário
após 3 anos de vigência do contrato ou do acordo anteriormente realizado, poderão pedir revisão judicial do aluguel a fim de ajustá-lo ao preço de mercado. Bom, o que a lei diz basicamente para esse efeito aí, né, de locações, especialmente não residenciais, é que 3 anos depois do primeiro acordo, né, ou quer dizer, do primeiro contrato ou de um acordo posterior, qualquer uma das partes, tanto o locador ou o locatário, podem mover uma ação revisional pedindo ao juiz, e aí o juiz vai se valer naturalmente de perícia ou do que quer que seja, e o juiz vai avaliar qual o valor justo de uma locação. Ou seja, digamos que eu esteja no meu escritório lá, por exemplo, há 4 anos, com o mesmo valor de aluguel, e o meu locador, por exemplo, entenda que pela abertura de mais uma saída do metrô, ou pelo enorme mobilização econômica daquela região, o aluguel se valorizou muito. Ele pode ir a juízo, pedir ao juiz que reveja o valor do aluguel para cima. E eu, ao contrário, se entender que o imóvel se desvalorizou, posso pedir uma redução do aluguel, considerando que eu estou no meio de um contrato e eu não posso, em tese, obrigar o meu locador a aceitar. O grande problema é que a lei diz ali 3 anos do contrato ou do último acordo. O que a gente tem discutido muito hoje, doutrinariamente, esses 3 anos eles estão baseados numa situação de normalidade. E eles, claro que o legislador, quando fez esse artigo, ele pensou na valorização do imóvel ou desvalorização do imóvel, que é um fator mais lento. Diante de uma pandemia, que é algo que veio de forma abrupta, é óbvio que você não pode obrigar o locador, o locatário, a aguardarem 3 anos para rever o contrato. Então, é possível, para muita gente, é possível mover uma ação revisional, pleiteando a revisão do valor do aluguel, ainda que antes dos 3 anos. Isso talvez seja uma saída importante. Quer dizer, se, como eu disse, né, o primeiro passo é sempre tentar negociar. Não houve possibilidade de negócio. O que eu recomendo a todo mundo, isso é uma recomendação que eu acho muito importante. Toda tentativa de negociação ou de renegociação, isso aí é uma dica que eu dou como advogado a todos os meus clientes, tem que ser documentada, ainda que que esse documento seja uma conversa de WhatsApp, uma troca de e-mail, né? Não deixar essa conversa só pelo telefone ou de boca, presencialmente, que seja. É muito importante documentar isso, até para poder provar ao juiz que você tentou renegociação, demonstrar ao juiz a sua conduta de boa-fé é muito importante. Então, print. E aí, outra dica, né? Se for para o WhatsApp, printa. Porque se a outra parte apagar as mensagens, você já guardou, né? O WhatsApp é documento. Por incrível que pareça, o WhatsApp, e-mail, são documentos. Então, tem uma conversa de WhatsApp, não deixa ali de bobeira, até porque pode dar um problema no celular, printa essa conversa, guarda em lugar adequado, guarda lá numa pasta, imprime, o que quer que seja, mas documenta essa tentativa de negociação. Não deu certo. Existe a possibilidade de mover uma ação revisional, ou seja, vamos discutir o valor do aluguel a partir do fato pandemia. Outra solução, bom, meu negócio foi totalmente devastado. Posso pedir uma resolução do contrato sem pagamento de multa? Como eu disse, cada contrato é um contrato. Mas, a meu ver, sim. Se você estiver dentro de uma situação, inserido numa situação em que não há a menor possibilidade e a menor expectativa de retorno da sua atividade, é possível pedir a diminuição do valor, se for o caso, e, eventualmente, a resolução do valor do contrato. E aí, bom, embora a lei de locações não tenha um artigo específico sobre isso, o que tem se usado, vou voltar lá para o slide, o que tem se usado é o artigo 567 do Código Civil, né? Esse 567 aqui, vou chegar lá de novo, que diz: se durante a locação se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Ou seja, se aquele bem perder completamente a finalidade,
É possível pedir a resolução do contrato, a extinção do contrato, a rescisão do contrato, como a gente costuma dizer? É possível com base no 567. Beleza. Tudo isso que eu estou dizendo, né? Eu já falei isso um pouquinho antes, vou repetir, ainda é muito incipiente. A gente tem 35 dias de susto a partir da chegada desse coronavírus no país, com uma força que ninguém talvez pudesse imaginar nem na sua pior expectativa, né? No seu pior pesadelo. Com 35 dias, muito pouca coisa foi produzida em termos legislativos ou de decisão judicial. A gente tem uma produção muito grande doutrinária, a gente tem sites especializados nisso, com notícias, entrevistas, textos, enfim, tem muita coisa produzida em termos de doutrina, né, produção acadêmica, já tem muita coisa. Agora, em termos de lei e de decisão judicial, ainda é muito pouco e ainda é muito desencontrado. Do ponto de vista das leis, existe um projeto de lei importante que já passou no Senado e que agora está na Câmara. É o projeto de lei 1179. É um projeto de lei que regula os regimes, o regime jurídico durante a pandemia, né, a partir de 20 de março, que é o marco inicial lá, e ele regula todas oh, meu Deus, me faltou a palavra, mas ele regula todos esses encontros jurídicos que a gente tem, né, essas situações jurídicas como os contratos, por exemplo. A questão é tão complexa que, né, nesse projeto de lei havia lá um artigo que tratava dos contratos de locação residenciais. Havia na versão original um artigo que dizia: nos contratos de locação residencial, quando a renda houver sido afetada e tal, haverá uma redução. E aí, na redação original tinha essa previsão. No Senado, essa previsão foi retirada. Era o artigo 10 desse projeto de lei 1179. Esse artigo 10 foi retirado, ficou só um artigo, que é o artigo 9º, que diz, resumidamente, que nas ações de despejo movidas depois do início da pandemia, o juiz não pode decretar liminar. Ou seja, o juiz não vai conceder despejo liminar de ninguém, ou se essa lei passar, né, é claro, ela ainda não passou, mas o juiz não vai conceder despejo liminar de ninguém depois do início da pandemia. Essa é a produção legislativa que se tem até agora mais importante, né? Ela trata de outros temas, como prescrição, direito do consumidor, são temas também importantes, mas para efeitos contratuais, talvez o mais importante seja a questão do despejo, né? Da impossibilidade de decretação de despejo. Bom, e decisões judiciais até agora? Temos poucas, mas já temos algumas, né? Muita gente. Me parece que a gente vai ter que buscar soluções em bloco, porque provavelmente a chuva de decisões, de ações judiciais com temas muito parecidos vai ser gigantesco. O judiciário não vai dar conta de decidir caso a caso, de analisar individualmente cada caso, porque, enfim, né, é um judiciário que já vive um assoberbamento muito grande, um judiciário que já tem uma quantidade imensa de processos para julgar. Vai ser muito difícil, mas já há algumas decisões. E eu separei 3. Uma do Rio, uma de São Paulo e uma do Distrito Federal, para que a gente possa analisar e entender mais ou menos como cada um desses tribunais abordou essas questões, especialmente envolvendo contratos de aluguel. Eu vou colocar de novo na tela, vou mencionar as 3 e volto para a gente, enfim, concluir a nossa conversa. Vou jogar aqui na tela de novo. Pedir ao Rafael para dividir a tela com vocês novamente. Bom, vamos lá. Aqui, né, tem os artigos que eu mencionei do projeto de lei 1179. O mais importante é esse 9º aqui, né, que fala que não se considerará liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo até 30 de outubro de 2020, ou seja, a partir de março de 2020 até outubro de 2020, os juízes não podem conceder, liminar para desocupação de imóvel urbano, nem residencial, nem comercial. E aqui, algumas decisões importantes. Essa primeira é de São Paulo, de uma vara
civil de Campinas, e nesse caso aqui tratava-se de uma loja em shopping. E aí, bom, houve uma ação judicial pedindo que fosse exonerado, né, o pagamento do aluguel durante o tempo em que as lojas estiverem fechadas. A decisão do juiz, a decisão completa, eu posso mandar depois, mas eu tirei aqui o trecho que é mais importante. Ele diz lá: as lojas, por sua vez, deixam de ter qualquer faturamento, já que cessam suas atividades, inviabilizando por completo o pagamento do aluguel. Por outro lado, não se ignora que o lojista e o shopping são simultaneamente vítimas da pandemia. Daí porque esse reequilíbrio do contrato deve levar em conta a divisão dos prejuízos, evitando-se a moratória completa. Nesse cenário, com fundamento nos artigos 317 e 567 do Código Civil e 19 da 8245, vejam que são 3 dos artigos que eu trouxe, né, para mostrar para vocês, defiro a tutela provisória de urgência para suspender o pagamento do aluguel mínimo e do fundo de promoção propaganda, ao menos por hora, enquanto durar o fechamento do shopping center, mantendo-se a exigibilidade das taxas condominiais, pois envolve despesas devidas em razão da manutenção do shopping, sob pena de multa diária de R$ 500. Então, em São Paulo, o juiz da 9ª Vara Civil de Campinas exonerou o lojista de pagar aluguel mínimo e o fundo de promoção e propaganda, mas manteve a obrigação do lojista de pagar as taxas condominiais. Isso em Campinas. No Rio de Janeiro, o restaurante Girafas do Bangu Shopping ajuizou uma ação muito parecida. E a decisão foi: de outra banda, o perigo de dano ou risco ao resultado do processo se infere sem grande obstáculo das lições de contabilidade básica que orientam que, não havendo entrada de receita, não há como honrar despesas, nelas incluídas as rubricas que são objeto de resignação. Assim, defere-se parcialmente a tutela, reduzindo os valores devidos à hora gravada, a título de garantia de aluguel mínimo, fundo de promoção e propaganda e despesas condominiais a 30% dos valores originais. Aqui, o juiz foi além. Ele mandou o lojista continuar pagando 30% dos custos de aluguel, fundo de propaganda e taxas condominiais. Ou seja, ele, no outro caso, né, em São Paulo, o juiz tinha mandado pagar só as taxas fixas de condomínio, mas exonerado o resto. Aqui não, o juiz fixou em 30%, reduzindo 70% do custo do lojista aqui. Por último, PJ do Distrito Federal, um caso um pouco diferente, porque não se tratava de uma loja em shopping, mas de um escritório de advocacia. E aqui a lógica é totalmente diferente, porque embora, né, o escritório claramente seja afetado pela pandemia, o serviço do advogado continua funcionando, né? Os fóruns estão trabalhando e o advogado continua trabalhando normalmente. Então aqui o juiz, não vou ler tudo, mas vou ler aqui o parágrafo final. A ação revisional de aluguel tem caráter pontual, a pandemia acabará, apenas sua duração é incerta. Analisando-se os autos eletrônicos, observa-se em trocas de mensagens em aplicativo, e aqui vejam a importância de arquivar essas trocas, de printar essas trocas de mensagens, havendo acordo para a redução do aluguel de 2.000 para 1.300. Ou seja, nesse caso aqui o acordo valia para março, o juiz estendeu esse acordo para os meses seguintes. Então, pessoal, vou voltar aqui para a tela original. Então, cada juiz tem adotado uma solução diferente. Vimos lá que no primeiro caso, o juiz eximiu o lojista do pagamento de aluguel. No segundo caso, o juiz retirou 70% de todos os custos. E no terceiro caso, um escritório de advocacia, inclusive, o juiz reduziu o aluguel de 2.000 para 1.300. Ou seja, para a gente chegar, acho que eu estou avançando no meu tempo aqui, né? Para a gente chegar a uma conclusão, o que a gente, enfim, pode resumir disso tudo? Primeiro, renegociem. O dever de renegociar é uma pauta do dia no direito. Todos nós, por regra e por princípio jurídico, estamos obrigados a agir de forma honesta, de forma proba,
de forma a preservar as expectativas da outra parte. Logo, numa situação como essa, de desequilíbrio geral nas relações contratuais, é uma obrigação de todo mundo sentar e conversar. Tentei conversar e não consegui. Bom, o direito me oferece instrumentos. Quais são os instrumentos? Se for uma locação, por exemplo, uma ação revisional. Se for algum outro tipo de contrato, fornecimento de alimentos, por exemplo, um contrato de licenciamento que tenha uma duração extensa, um contrato de cessão de espaço, todo tipo de contrato que seja de trato sucessivo, ou seja, contrato que ele perdura no tempo. Cada contrato é um contrato, mas, diante de desequilíbrio, existem ferramentas jurídicas para tentar reequilibrar, seja extinguindo o contrato, se for o caso de frustração da sua finalidade, ou uma tentativa de reequilibrar esse contrato, trazendo para a realidade do mundo da pandemia. Se não houver nenhum tipo de renegociação, é possível ir a juízo? É. É possível pedir uma liminar? É. Mas, retomo a minha frase originária, cada caso é um caso. Além disso, nós, advogados, estamos, né, com aquele dever de casa de acompanhar dia e noite o que vem acontecendo. Nas relações trabalhistas, por exemplo, medidas provisórias saem, o STF decide em cima delas. Dia e noite a gente tem acompanhado o mundo jurídico para tentar entender para onde as instituições estão caminhando. Não é simples, o momento ainda é de muito susto para todo mundo, mas as coisas parecem que estão começando a entrar nos eixos e a gente está começando a conseguir ter alguma previsibilidade. Ainda é muito, muito difícil, mas está começando a ter alguma previsibilidade. Então, para concluir, né, tentar agir de boa fé, tentar renegociar, não sendo possível, existem instrumentos jurídicos e, bom, sendo essa a minha conclusão, eu encerro aqui, agradeço ao Rafael, agradeço ao pessoal do CIEDS, ao pessoal da TEIA, todo mundo, e se tiver alguma pergunta para mim, se eu puder ajudar em alguma coisa, eu coloquei lá tem lá eu vou, enfim, disponibilizar para o Rafael essa apresentação, se alguém quiser ter acesso, mas vou encerrar aqui no finalzinho, onde tem meu contato e a rede social aqui, se alguém, né, de alguma maneira quiser me procurar direto, fazer alguma pergunta e tal, não tem nenhum problema, eu estou à disposição para atendê-los. Tá aqui, leonardo@ribeirodaluz.com.br é o meu e-mail, tá bom? Rafael, muito obrigado, vou voltar aqui. E se tiver alguma pergunta aí, se tiver algum questionamento, eu estou à disposição. Temos perguntas aqui para você, sim, Leonardo. Só fazer um momento, abraço para o pessoal aqui, né? A Ana Fontes, do Rede Mulher Empreendedora, deu um oi aqui. O Marcos Barão, que é vice-presidente do Conselho Nacional de Juventude, também passou aqui pelos comentários. Samra e Loren, que são da nossa equipe do CIEDS no Rio. Leonardo conhece o pessoal de lá. O pessoal do TEIA Taipas e do TEIA Cidade de Tiradentes e Santo Amaro também mandam um oi. E aí tem algumas perguntas aqui para você, Leonardo. O primeiro foi mais uma tradução do juridiquês, né? O que é profícua? É uma produção muito grande, né? Quando a gente tem uma produção profícua, é uma produção que dá muito fruto, né? Basicamente é isso. Tá bom. Aí o Acácio perguntou aqui, essas leis, né, que você mencionou, elas valem para alocações comerciais? Aí eu só não entendi o ponto aqui, se ela é para comercial e residencial também, ou se é específico para comercial. Desculpa, cortou completamente aqui, eu não ouvi a pergunta. Opa, vamos lá. O Acácio perguntou se as leis que você apresentou, elas valem para alocações comerciais. Aí eu fiquei na dúvida aqui se ele quer saber se é comercial e residencial ou se é específico para comercial. Não, todas as normas que eu mostrei aqui valem para qualquer tipo de contrato, na verdade, né? Tirando aquele artigo 19 da ação revisional, que está vinculado a um contrato de locação, pode ser residencial, pode ser comercial, os artigos 317, 393, 478 são para qualquer tipo de contrato. Né? A gente aplica ele, porque ele é uma regra geral de contrato, então a gente aplica aos contratos de locação também, mas a qualquer outro tipo de contrato. O que é norma específica de locação é o 567, que fala da locação, se a coisa se deteriorar, e o 19 da lei do inquilinato.
Esses dois são para contrato de locação, tanto residencial quanto não residencial, serve para qualquer. Som Beleza. foi? Sim, sim. Eu não Beleza? sei se Tá. é a sua conexão que está Deu uma travando um cortada aqui pouquinho agora. aqui. Não sei se é a sua conexão que está um pouquinho dando um delay aqui, mas acho que deu para pegar. Posso te mandar outra pergunta aqui já? Leonardo? Tem essas coisas da tecnologia Oi, tô também. ouvindo. Beleza. A gente tem que se adaptar. Não, tranquilo, vamos lá. A próxima pergunta foi a da Ana Paula, né? Ela colocou aqui, referente a contrato com empresa terceirizado devido à pandemia, corremos o risco de cancelar? É difícil dizer. Eu acho que todo contrato nesse momento corre risco de cancelar. Tem que entender, porque assim, com empresa terceirizada, né, a gente tem duas relações aqui. Se é que eu entendi a pergunta, né? A pessoa trabalha dentro de uma determinada empresa e presta um serviço terceirizado para outro. Depende muito dessa relação, como ela funciona, qual é o objeto do contrato. É difícil ter uma receita de bolo pronta, né, para qualquer tipo de contrato. Tem que analisar caso a caso. É claro que se a finalidade do contrato, por exemplo, era, vamos imaginar, eu estou tentando pensar num terceirizado que preste um serviço, por exemplo, de segurança para um estabelecimento. O estabelecimento está fechado, é fato que há um risco de cancelamento, né? Mas se o serviço terceirizado, por exemplo, é de uma secretária que está trabalhando, aí eu acho que é outra história. Mas que corre risco, todos os contratos correm. É difícil dizer que não. Mas tem que olhar caso a caso, assim, tá? Tá, vou inclusive tomar a liberdade aqui, Leonardo, se a Ana quiser depois escrever mais aqui nos comentários, ou, enfim, ela tem os seus contatos também, qualquer coisa Claro, para claro. procurar posteriormente, tá? Sim, sim. A próxima pergunta, acho que é da colega sua do ramo do direito aqui, a Bárbara. Vou ler aqui a questão dela. Gostaria de fazer uma pergunta. Podemos utilizar o argumento da tese da frustração do fim da causa do contrato para justificar o fato de que a manutenção do instrumento contratual não deve subsistir em caso de resolução, pois o contrato perde sua razão de ser, perde sua função social interna? Isso mesmo nos casos em que estamos falando de empresas robustas, mas que no momento atual estão extremamente prejudicadas com a crise? Queria saber se esse argumento é forte o suficiente. Olha, bom, cortou um pouquinho, não sei se eu entendi a pergunta. Mas, pelo que eu entendi, a pergunta é se essas mesmas regras que eu mencionei aqui se aplicam também a contratos em que empresas grandes e com capacidade econômica sejam devedoras. E parece que sim, porque a regra do direito, ela não, pelo menos nesse ponto aqui, ela não se aplica de acordo com a pessoa do locador ou do locatário, mas sim com o tipo de contrato em que estamos em discussão, né? Então, assim, embora seja uma empresa grande, que eu tenho um caso aqui que é o seguinte: uma empresa grande que aluga um determinado espaço e só que esse espaço foi requisitado pelo município para funcionar como um hospital de campanha para tratar as pessoas contaminadas com coronavírus. O locador, ele é uma empresa grande com capacidade, mas ele está obrigado a se manter num contrato em que ele não pode usar o bem? Me parece que não. E ainda que ele seja uma empresa, ainda que ele pudesse com aquela locação, não importa muito quem é o locador, mas o tipo de contrato em que ele está envolvido. Perfeito. Só antes de fazer a próxima pergunta aqui, Leonardo, contextualizando para quem chegou no meio do caminho, né? Essa é uma das lives que a gente está oferecendo pelo TEIA, que é uma iniciativa da DESAMPA, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município de São Paulo.
Vocês podem conferir na página da Desampa a programação. Todo dia tem lives com temas específicos de apoio ao empreendedor. Semana passada, o CIEDS trouxe aqui a temática de redes sociais. Hoje a gente está aqui com essa temática jurídica. Quarta-feira da semana que vem vai ter sobre acesso a crédito. E vocês podem consultar o que as demais organizações executoras do TEA, assim como o CIEDS tem pessoal do Ecocultural, pessoal do Pro Brasil, pessoal do Empreende Aí, todo dia está oferecendo alguma atividade aqui, tá? Vocês podem conferir direto na página da Desampa o tema de cada dia. Leonardo, o Acácio colocou aqui, meu faturamento foi a 0. Existe possibilidade de procurar e encontrar justiça gratuita? Caso ele queira mover alguma ação, existe algum apoio a custo zero para o empreendedor também? Rafael cortou completamente a pergunta, não ouvi. Vamos lá. O Acácio... Cortou, não ouvi nada. Não, vou voltar aqui então para você. Está com um pequeno delay aqui. O Acácio perguntou, né? Ele disse o seguinte: meu faturamento foi a 0. Existe possibilidade de procurar e encontrar justiça gratuita? Não, só ouvi meu faturamento foi a 0, mas não ouvi o Eu vou repetir. resto da pergunta. Beleza. Eu vou repetir, qualquer coisa eu vou te mandar. Perfeito. Eu vou repetir e qualquer coisa eu já vou te mandar em texto também, tá? Ele quer saber se existe possibilidade de procurar e encontrar justiça gratuita. Tá bom, tá bom. Tá me ouvindo? Que o Leonardo deu uma travada ali. Gente, eu vou pedir de qualquer maneira, caso vocês tenham alguma outra questão, vocês podem colocar como comentário aqui, tá bom, na live, e depois a gente vai respondendo para vocês em texto. De qualquer maneira, coloca aqui que ou o Leonardo vai retornar, ou a gente mesmo da equipe do CIEDS vem para fazer esse compartilhamento. Eu vou pedir para vocês também ficarem atentos à programação que está na página da Desampa, para ver quais são os temas dos próximos dias, tá bom? De qualquer maneira, a gente já estava chegando ao fim aqui dessa live, a gente tinha a previsão de avançar aqui até um pouco antes das 7. Eu vou agradecer a presença de vocês, que entraram aqui em contato e compartilharam as questões, e se vocês ficaram com qualquer dúvida jurídica ainda, pode deixar como comentário aqui dessa live, que a gente retorna para responder vocês, tá bom? Abraço, boa noite.